13h07, 1h07, você está aqui na Rádio Encantado, Jornal do Meio-Dia, da sua Rádio Encantado. Hoje é segunda-feira, né? 24 do mês de janeiro do ano de 2022. Deconto. Antes de sair por aí à procura de material de eletricidade e encanamento, pense que você encontra tudo na Deconto Materiais Elétricos e Hidráulicos. Bombas para água, lâmpadas econômicas, chuveiros, torneiras, lustres e todos os artigos para levar energia e água para sua residência ou obra. Deconto Material Elétrico e Hidráulico, quase meio século servindo toda a nossa região. Na Tiradentes, próxima à estação rodoviária de Encantado, telefone 3751-2390. Supermercado Bergamasque, que conta com o clube de vantagens do Berga Prime. superbergamasque.com.br para aproveitar. Cressol, todas as facilidades que você precisa estão na Cressol. Benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, afinal de contas, somos a Cressol. E a partir de agora, também em nome da Padaria Dalpisol. Sabor, história e tradição. Padaria Dalpisol. Lá você encontra o pão fresquinho, a qualidade que você conhece há décadas. Sabor, história e tradição. Padaria é Dalpisol. Bom, nosso ouvinte, principalmente o pessoal que nos acompanha aqui através do Facebook, pode já acompanhar, já pode ver aqui que nós estamos recebendo a visita aqui na Rádio Encantado, deputado estadual Rodrigo Marrone, ele que é morador do nosso município de Encantado, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e também, Rodrigo, que é pré-candidato ao governo do estado. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? E bem-vindo à programação aqui da Rádio Encantado, Jornal do Meio-Dia. Satisfação, prazer em falar contigo, prazer em falar na comunidade de Encantado, que é uma cidade que hoje eu estou residindo e que, mais do que qualquer coisa, ganhou meu coração e minha vida, porque eu espero ficar aqui até o final da vida, né? Pois é, vamos lá, vamos começar disso aí, vamos começar por aí. Qual a ligação do Rodrigo Marrone com Encantado e vir morar para Encantado? A minha ligação é total, né? Minha família, eu sou Marini Marrone. Marrone. Ou seja, todos meus parentes, meus bisavós, o Reinaldo Marini, e tinha banda de gaita, fazia pernas. Eu me lembro quando criança, morava ali na esquina onde hoje tem a tortaria da Tia Nedi, ali, fazendo até um merchandising, não era a intenção. Sem problema. Aquele morro ali era todo do meu bisavô, né, o Reinaldo Marini. Então todos meus tios, filho dele, e o meu avô inclusive que é vivo hoje, tem 94 anos, né, são daqui. Então imagina que meu avô nasceu em 1927, é de Encantado, né, e aquele morro que vai da praça até o rio era dele. E ali ele foi vendendo, meu avô foi para Porto Alegre, constituiu família, e por parte de pai também. Aí era o Alcides Marrone, que era o antigo dono do Chacachous, um bar que tinha aqui, né, na década de 70, 60, 70, né? E tem a Sayonara, o tio Marcelo ali, Tchek, toda a minha família. E aí meu pai vai para Porto Alegre, onde eu nasci, mas eu venho toda a minha vida para cá, para Encantado. Em 2014, meu pai vem morar em Encantado, retorna, se aposenta e vem morar em Encantado aqui, se aposenta no Banrisul, né? E é arquiteto, daí segue trabalhando. E eu, em 2019, no início da pandemia, tava com o objetivo de ou ir para o litoral ou ir para Encantado, né? Era o meu objetivo por uma questão de tranquilidade. Eu tinha morado na praia de 2010, 11 até 2015. Eu tinha um sushi em Porto Alegre e tinha morado na praia. Então meu objetivo era ou voltar para o litoral, a princípio ir para o litoral. Mas no dia que eu resolvi, que a gente foi, eu e minha esposa lá para o litoral para comprar a casa e tal, eu olhei uma casa aqui e a gente acabou vindo para cá. Então daí meu pai também já vinha me incentivando, já vinha olhando algumas coisas, a gente acabou vindo para cá. Inicialmente era para mim ir voltar e tal, mas aí teve a pandemia, a gente acabou se fixando aqui. Minha esposa pediu transferência e hoje nós estamos aqui muito felizes e seguramente muito realizados. Minha esposa é de Santo Ângelo e aí ela não imaginava, e aqui hoje para nós é o paraíso. Eu não trocaria Encantado hoje, e aí não é uma conversa de político, tem muito político que vem nas cidades para a minha própria vida está provando isso, mas eu não trocaria nem morar na Europa, nem morar em lugar nenhum hoje para trocar por Encantado, pela qualidade de vida, pela relação aqui da cidade, por ser uma cidade extremamente acolhedora e, enfim, segurança,
a limpeza, né, as relações aqui de família. A gente sempre tenta ter vínculo com a família, né, também, né? Esse é um peso. Então hoje a gente está vindo para cá fixamente, inclusive agora talvez venha a minha mãe aí mais adiante, a minha sogra, então aí vai ficar todo mundo de vez mesmo. Trazendo todo mundo para cá agora. Em vez de tirar daqui, vamos trazer de volta. Trazer de volta para cá quem saiu e quem não conhece, no caso a sogra, né? Indo pra ela cá conhece também. agora? Ela não, já... conhece, mas não morou aqui. Eu falo. Não morou, mas ela me mandou uma mensagem esses dias dizendo que queria vir para cá. Pra cá. Tá bom. Bom, trabalho na Assembleia Legislativa, bastante falava aí, bastante prejudicado com essa questão de pandemia, essa questão nós estamos aí desde 2019, nós passamos 20, nós passamos 21, estamos já fechando o primeiro mês de 22, prejudicado, com certeza, bastante trabalho home office também, com certeza na Assembleia Legislativa, mas prejudicado de conversar com as pessoas, de buscar junto à base, buscar junto aos eleitores esse trabalho. Na verdade, essa pandemia, ela atrapalhou bastante, né? Eu tenho ido nos locais até o final de semana, agora eu estava na cidade de Rio Grande, fiz de carro, daqui até Rio Grande, dá em torno aí de umas... Eu saí daqui 9 da manhã, cheguei lá 5 da tarde, então estava calculando que dá em torno de 8 horas, indo, dando uma paradinha, parei para almoçar, fui eu e meu cachorro e tal. Então a gente tem ido se deslocando. Eu fui também candidato a prefeito em 2020 em Porto Alegre. E aí era presencial os debates, as entrevistas, as rádios, enfim, né, toda a discussão. Mas prejudicou bastante a pandemia. Está trabalhando o home office, né? O que nós estamos fazendo? O plenário, que é na terça-feira, voltou a ser presencial, mas nem sei se vão se manter ou não com essa Omicron. Ouvi alguns deputados sugerirem que não voltasse. E na quarta e na quinta, né, através do computador, assim como as comissões de manhã, também de home office. Mas eu tenho ido a Porto Alegre, a gente tem despachado de lá do gabinete, enfim, ido para o litoral. O próprio gabinete fez aí, no último período, nos últimos 6 meses, a gente estava fazendo uma avaliação quase 70 municípios, até por conta da causa animal, que é o nosso centro, né? Então, pessoas do gabinete a gente estava deslocando, meu chefe de bancada, o Lopes, né? Entre outros assessores estão indo, porque a gente tem muita demanda relacionada à causa animal, e a pandemia não para com a questão da causa animal, né? E também pela própria pré-candidatura ao governo do estado. Então, vamos dizer assim, eu diria que está 50-50, né? Entre presencial e home office, assim. Eu tenho procurado fazer e não me expor muito. Na própria campanha em 2020, eu procurei preservar e fazer só entrevistas, rádio, TV, e não a vivência na rua, para não expor as pessoas, né? Muitos candidatos resolveram botar pessoas na rua, e inclusive com a confusão, porque alguns diziam que era a favor da pandemia, aliás, a favor não da pandemia, mas a favor do fique em casa, e botavam pessoas na rua. Então isso inclusive confundiu. O cara agitava uma coisa na campanha, tipo, não pode sair, e ao mesmo tempo botava pessoas na rua. Mas a realidade é que quem é trabalhador, tu estava me comentando aqui do teu comércio, por exemplo, entre outros, tu não tem como impedir, as pessoas não têm o que comer, né? Sim. Então, quer dizer, como é que tu vai dizer para a pessoa ficar em casa hoje? A realidade é que só pode ficar em casa quem tem a vida ganha, ou quem é rico de família, ou quem tem algum emprego estável, né? As pessoas que têm a realidade do dia a dia, que não tem o que comer, que tem que trabalhar para poder comer de noite, que é a imensa maioria, quase a totalidade, essas tu não tem como dizer para não se expor, né? Eu vi muitos trabalhadores durante todo esse período tendo que trabalhar por uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. A gente vê aí, um exemplo bem simples é a questão dos planos de saúde, né? Os planos de saúde despencaram, né? O número de adesões, e pessoas novas quase que inexistem, né? E as pessoas que tinham um plano de saúde, a maioria delas acabou cortando, né? Ou segurou apenas, tem 4 pessoas da família, vamos deixar só para 1, para 2, né? E o quê? Questão de sobrevivência, questão financeira, né? Esse teu trabalho aí, sempre vinculado, sempre na causa animal. Foi essa a tua campanha, foi essa a tua bandeira que abraçou desde o início, e já há mais tempo que vem também, inclusive quando foi vereador na capital do estado de Porto Alegre. Isso. Eu fui o 4º vereador mais votado do Rio Grande do Sul, só não fui o primeiro em 2016, porque houve uma campanha muito grande ali na época de disputa contra, né, política, por parte dos opositores da própria causa animal. Mas eu acabei sendo o 4º mais votado.
e depois me elegi deputado direto. Um tema que é uma demanda que é gerada em todo o estado, todos os dias, em todos os lugares, ou seja, é infinita. E a gente tem aí situações de maus tratos, crimes diários, né? Então, tudo que vocês possam imaginar existe e é cometido. Agora mesmo eu fui para Rio Grande e teve um cara lá que matou com um pedaço de pau com prego um bulldog inglês numa garagem coletiva na cidade de Rio Grande. Eu fui para lá, teve uma mobilização e assim são fatos permanentes. Zoofilia, que são os estupros, né, assassinatos, animais abatidos a tiro, situações de homicídio. Então, os crimes contra os animais são diários, porque, primeiro, não tem leis, né? As leis existem, agora está tendo uma delegacia amiga dos animais, mas as leis não pegam, muitas vezes, nos indivíduos que cometem os crimes, né? Segundo, o animal não pode testemunhar. Tu imagina hoje uma pessoa, por exemplo, que sofre um homicídio, ou um latrocínio, ou um furto, ela pode testemunhar. Um animal não tem como fazer isso, né? Então essa situação expõe muito. Então a gente está sempre, e fora cavalos, né, animais de grande porte. Lá hoje no Brasil, provavelmente eu tenha sido a pessoa que mais salvou animais na história do Brasil, que resgatou animais, não por mérito, simplesmente, mas por envolvimento, tempo e a dedicação quase que exclusiva dos mandatos que eu tive. Provavelmente não teve ninguém que se compare. E lá na Assembleia eu consegui fazer a maior emenda, agora, que eu até quero que meus colegas deputados, outros repitam, relacionada à castração, que são 500 mil em 2020, 500 mil em 2021, único e exclusivamente para castração. Isso vai significar cerca de 10 mil animais a um custo de R$ 100 de castração em todo o estado do Rio Grande do Sul. Significa o quê? 10 mil animais castrados, cada animal gera 1.000, então significa que serão 10 milhões de animais que não nascerão para sofrer. Assim como as carroças, que a gente está com a PL, eu tenho tratado com o líder do governo e com o governador do estado. Hoje, inclusive, eu vou ligar para o chefe da Casa Civil para reiterar o meu pedido de proibição das carroças no estado inteiro do Rio Grande do Sul. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Encantado, até eu queria comentar, que é uma coisa que a gente não tem como institucionalizar, mas ao mesmo tempo eu tenho procurado fazer o debate e procurado ver como a gente pode encaminhar essa PL. Aqui tem muito, em todos os estados, são os animais amarrados na coleira, né? Permanentemente na coleira. Eu costumo dizer que isso é praticamente uma pena que nenhum homicida, nenhum estuprador tem. Hoje o indivíduo mata, ele vai para um presídio. Ele fica lá 10, 12 anos, 15 anos. Um animal amarrado numa coleira pelo pescoço é muito mais perverso do que isso. Tu imagina que tem, e eu muitas vezes passo na frente das casas, um animal amarrado numa coleira de 1 metro, né, totalmente infeliz naquela situação, debaixo do sol, muitas vezes sem casinha, sem água. E é uma realidade em todas as cidades, e aqui em Encantado já fui algumas vezes tentar conversar com a população, e fora daqui também. Aí é um inferno, o litoral, um inferno dos animais, Alvorada, Viamão. Então eu peço a sensibilidade das pessoas, né? Quem gostaria de ficar 18 anos amarrado pelo pescoço? Se tu tem dúvida se isso é bom ou ruim, ou que é uma iniciativa, amarra no teu filho, amarra em ti mesmo e tenta ficar 1 hora amarrado pelo pescoço numa corda do varal de 1 metro. Seguramente isso vai te gerar uma frustração, se puder matar quem fizer isso, tu vai fazer. Então essa é a realidade de muitos animais, né? Rinhas também ainda existem no estado do Rio Grande do Sul. Então essa é a nossa pauta lá na Assembleia, né? PLs, eu fiz na Câmara 330 PLs, que foi o parlamentar que mais apresentou projetos de lei relacionados à causa animal, e na Assembleia agora a gente está em torno de 50 e poucos projetos, né, que estão tramitando. Você falou aí da castração, né? Eu sei que vários municípios receberam recursos aí para instalar o castramóvel. O município de Encantado também é um deles. Como é que você vê esta viabilidade? Porque você instalar o castramóvel é uma situação, é prático vir um recurso para você instalar o equipamento. E a manutenção disso? Como é que você vê essa viabilidade de instalar nos municípios? O Jonas, inclusive, me chamou aqui junto com a Clarice, secretária de saúde, para mim ajudar a pensar. Eu costumo dar em dinheiro, tá? Eu prefiro dinheiro por quê? Porque o castramóvel, até eu tinha lá em 2016 dito, vou conseguir um castramóvel. Eu cheguei a comprar lá em Porto Alegre e na época o prefeito não aceitou. O problema do castramóvel, mas eu ia dar do meu bolso.
eu ia comprar um castramóvel do meu bolso. O que acontece é muitas vezes que os parlamentares conseguem um recurso público com o governo federal, com o deputado federal, uma emenda e tal. Eu prefiro dar em dinheiro por quê? Porque esse castramóvel ele não tem utilidade. E por que ele não tem utilidade? Fundamentalmente porque tu tem que fazer a manutenção deles com o veterinário, com o auxiliar veterinário. Essa a pergunta. Entende? Então, assim, ó, isso gera um custo para a cidade e por isso, inclusive, que eu não dei o castramóvel em Porto Alegre e preferi dar as emendas o valor. Porque esse dinheiro, esse carro, ele acaba indo para a prefeitura e as prefeituras acabam desviando, por exemplo, indo para a saúde, indo para a segurança pública, até porque muitas vezes precisa, né, indo para a educação, e não vai para os animais porque não tem como sustentar. O que tu vai fazer com o carro que tu tem que manter o veterinário, tu tem que manter o auxiliar, tu tem que manter o custo, tu tem que dar atendimento. Eu prefiro dar o atendimento. O que eu falei para o Jonas, né? A melhor coisa aqui para Encantado, por exemplo, é tu ter um espaço público, uma secretaria ali, ou um diretor, que responda por WhatsApp o encaminhamento das demandas da causa animal aqui no município de Encantado, e tu ter uma salinha, poderia ser uma salinha desse tamanho, né? E que com dinheiro tu consiga castrar e atender. Então, por exemplo, vai vir para Encantado 100 mil reais. Isso vai ser em castração, ponto. Abre-se um critério ou faz uma parceria com clínica veterinária. Caso o município não queira se envolver, vai lá, faz uma parceria, ó, o valor é esse, vamos fazer a partir disso, numa perspectiva, uma castração, um atendimento de 5 animais por dia, 10 animais por dia. Então o castramóvel hoje ele vai seguir como um carro de orientação só, porque ele não tem muito objetivo. Vai ter que ser campanha de conscientização, de educação, parar em praça, parar em escola, foi o que eu sugeri, eu falei para o Jonas, né? Ou mesmo fazer adoção, pega os animais filhote ou animais que estão em lar temporário ou em ONG e coloca para adoção no carro. Isso não gera custo para o município, né? Então tu bota um funcionário ali, vai na praça e faz a adoção dos animais, né? Ou vai numa escola e faz um debate de conscientização e tal. Mas mesmo assim, para isso, né, vai ter que ter alguém envolvido no carro. Eu prefiro hoje dar atendimento. Lá em Porto Alegre, por exemplo, tem um hospital público, teoricamente, né? Aquela obra foi uma obra faraônica, foi gasto 10 milhões de reais, né? Que poderia, por exemplo, garantir o atendimento de animais ali por 20 anos, né? Ou 10 anos, se fosse. Então, quer dizer, lamentavelmente, se prioriza a obra, ou se prioriza o carro, né? E tem que se priorizar o atendimento. O que é fundamental é o atendimento. Não importa hoje se tu tá com um problema de saúde, um câncer, alguma coisa, se tu vai ser atendido numa sala chique ou não vai. O que importa é tu chegar lá no hospital e o médico te atender e tu ter o tratamento. A mesma coisa para os animais. Um animal chega com, enfim, com todos os tipos de doença, né? Às vezes aberto, às vezes fraturado, às vezes com o olho furado, às vezes atropelado. E aí? Por exemplo, o que nós vamos fazer com um animal que tem uma fratura, né, ou que tem uma bicheira gigante, como muitos têm, às vezes toma a cabeça? Tu precisa do remédio e do atendimento, né? Eu falei até para o Jonas e com a Clarice, eles falaram aqui, por exemplo, isso também poderia ser dado. A partir do carro, se tiver alguém para dar vacina, para dar capstar, para esse animal ser orientado, o animal de rua também já pode cumprir uma função, mas é que, na verdade, hoje o carro acabou... O castramóvel acabou sendo uma coisa que a prefeitura não tinha muito o que fazer. Então, um atendimento é a prioridade. Até eu convido os deputados, os parlamentares, vereadores, que querem buscar emendas ou parceria para a causa animal em qualquer município, que se busque recurso para ter atendimento. Por exemplo, busquei o valor de tanto para ter o atendimento durante um ano. Isso que eu tenho feito. 13h26. Pré-candidato pelo PSC ao governo do estado, eleições no próximo mês de outubro. O que te leva a ser um pré-candidato ao governo do estado, Rodrigo? Na verdade, por vários motivos, assim, né? Eu apresentei a candidatura em 2020, que foi uma candidatura importante em Porto Alegre no aspecto de pontuar e quebrar a lógica da política tradicional, onde se bate nas costas e ninguém fala muito a verdade. O político, na verdade, a maior parte dos políticos tem acordo de ninguém, fala de ninguém, né? E todo mundo mente um pouco e se fica assim. Eu acho que é importante ter alguém mais autêntico e com coragem de enfrentamento para falar aquilo que tu nunca, ou na maior parte, não vai ouvir, né? As pessoas têm pouca coragem de falar ou denunciar alguma coisa na política, porque o outro também vai denunciar, ou tem um acordo aqui, ou tem um rabo preso ali. Então, em 2020, eu apresentei a candidatura à prefeitura muito em torno disso, né?
E a gente fez esse debate que não era esperado, inclusive se gerou toda uma, uma crise dentro da política institucional, da imprensa, dos veículos de imprensa. Ele não sabia nem muito bem como lidar comigo lá na eleição de Porto Alegre, por conta que a gente quebrava a lógica daquilo que era esperado. Ou seja, a política do bate nas costas, do elogio e do vai até ali não vai mais adiante. Então a gente quebrou, né, esse sintoma do processo político que lamentavelmente é engessado e que, né, não acontece. E a mesma coisa a gente quer fazer no governo do estado, que é apresentar uma candidatura que faça um debate sincero, autêntico, né, com coragem, sem rabo preso, sem ter medo de crítica. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, Maroni, mas tu é muito até hostil e vai para cima e tal. Eu não tenho problema que me critiquem, né? Eu acho que é do jogo. O problema é tu ir para um jogo de cartas marcadas, como a maior parte do processo político fundamentalmente majoritário é, porque o cara já espera o apoio no segundo turno, que é o apoio daquele, já é do partido. E hoje esse embaraço que tem na política aí de uma maneira geral, né, tu vê políticos se vinculando a qualquer coisa, né? Isso nós, na verdade, assim, eu não tenho essa necessidade. Eu vou sozinho, como fui em 2020, e também para apresentar a causa animal, né? Tipo, para fazer o debate, apesar das pessoas não imaginar, há uma causa que muita gente, mas tu não gosta de ser humano e tal. Não, eu gosto, mas a minha causa é animal, né? Gosto de ser humano, acho que tem que ter gente defendendo, tem que ter parlamentares, mas o que eu vou defender são os animais, porque ninguém defende e ainda não é uma coisa consciente. Muitas pessoas imaginam, mas tem um apelo, tem um apoio. Não, não tem leis. Se tivesse apelo e apoio, teria leis. Né? Não tem hospital público. Hoje, por exemplo, a maior parte das cidades não tem atendimento. Então, esse debate tem que ser feito, não tem atendimento. Né? E há uma parcela considerável da população ainda extremamente ignorante com os animais. Né? Extremamente ignorante, indiferente. Né? Pessoas que nem percebem a dor. Então, esse debate do governo do estado dar uma dimensão a nível estadual é fundamental. Eu diria para quebrar a lógica da política, né? E para fazer o debate da causa animal. Como é que você analisa aí, chegando já no final do programa, né? Como é que você analisa o atual governo do estado, o cenário para as eleições e o atual governo do estado? Eu acho que o cenário ainda está muito fechado, né? Ninguém hoje ainda experimentaria, porque nem todos os nomes estão colocados, né? Mas eu acredito que isso vá já ser mais sinalizado até junho, julho, as pessoas vão conseguir ter uma expressão do que será esse processo eleitoral. Então, quer dizer, tem eu como candidato ao governo do estado, tem talvez a Paula Mascarenha, lá de Pelotas, talvez o PMDB venha com o Sartori, talvez venha com o Gabriel Alceu, né? Talvez o próprio Eduardo Leite volte para ser. Eu não tenho dúvida que os partidos maiores, eles são protagonistas, porque pelo peso, enfim, pela estrutura, pela grana que tem, né? E pela organização. Então, vai passar por aí. Né? Tem o Edgar também, tem o Pedro Ruas, enfim, tem outros candidatos, né? O Vieira da Cunha talvez venha, talvez não venha, o Onyx Lorenzoni, o Heinz, né? Então esse cenário vai se fechar lá por julho. E com relação ao governo do estado, acho que foi feito, tem sido tem avançado, na verdade, em várias pautas que eu acho que são importantes, né? No aspecto de fazer um debate mais franco com relação à questão das reformas. Então o Eduardo fez algumas coisas positivas, outras não, né? Eu não teria feito algumas coisas que ele fez e teria feito algumas outras que sim, com relação, por exemplo, às reformas, porque o caixa do estado vinha quebrado, isso é fato, já há muitos anos, né? Então, de fato, tu não tem como ter uma empresa que gasta 1.000 e arrecada 200. Né? Então, nesse sentido, foi corajoso na parte fiscal do Estado. Né? Não foi um governo demagogo, populista, que, por exemplo, desse aumento e logo ali adiante tirasse ou não tivesse como pagar, como ficou muitos servidores públicos. Mas, com relação à questão do tema geral do serviço público, por exemplo, eu tenho uma preocupação, acho que maior do governo com essas pessoas, essas famílias, né? Brigadiano, professores,
né? Pessoas que realmente estão há tantos anos ganhando atrasado e que ele colocou em dia, mas que são pessoas que sobreviveram muitos governos com arroz salarial e com, lamentavelmente, com pouco acesso, na verdade, à discussão do caixa do governo. Mas acho que é um governo relativamente bom, o governo do Eduardo. 13h31, obrigado, Rodrigo, pela participação aqui na Rádio Encantado. Com certeza podemos falar muito mais em outras oportunidades aqui, com um pouco mais de tempo também. Obrigado, Rodrigo Marrone, deputado estadual pelo PSC, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, eleições do mês de outubro. Com isso, nós vamos também encerrando nossa participação aqui no Jornal do Meio-Dia, nesta segunda-feira, agradecendo a sua companhia e sintonia, em nome do Deconto Material Elétrico e Hidráulico, Supermercado Bergamasque, Cressol e Padaria Dalpizon. Boa tarde e até amanhã.